Paz Igreja, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje aqui no É Pecado ou Não É, que é um quadro que nós temos aqui, eu vou falar para vocês se é pecado ou não é fazer tatuagem. E aí, para você, é pecado ou não é fazer tatuagem? Coloca aqui nos comentários que eu quero ver a sua resposta, tá bom? Nós vamos falar sobre isso, querido, mas antes, se você não é inscrito aqui ainda no nosso canal, já se inscreva aqui no nosso canal, não deixa aí de acionar as notificações, dê o seu like, que é bastante importante aqui para o nosso canal, amém? Nós falamos aqui sobre esses assuntos aqui toda semana, assuntos curiosos. O nome do nosso canal é Crente que Pensa. Eu quero estimular você a pensar e a ler a Bíblia para saber se é pecado, se não é pecado, certas coisas que muitas pessoas falam que é, outras falam que não é. Então é legal a gente pensar e discutir sobre o assunto à luz do que? Da Bíblia, tá bom? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, é pecado ou não é, a pessoa fazer tatuagem? Bom, primeiro, da onde que as pessoas tiraram que fazer tatuagem é pecado? Primeiro nós temos que ir lá no livro de Levíticos, capítulo de número 19, versículo de número 28. Olha o que diz aqui, eu já deixei aberto minha Bíblia. Pelos mortos não fareis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. De novo, pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis tatuagem. Algumas traduções estão escrito tatuagens nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, como está dizendo aqui, que pelos mortos, tá bom? Pelos mortos não os fareis marca alguma e nem tatuagem. Por que Deus está falando isso aqui? A gente precisa ver, querido, o porquê do texto. Então, às vezes as pessoas pegam um texto e falam, tá na Bíblia que não pode. Pronto, não pode, acabou. Mas por que está na Bíblia? O que aconteceu? O que Deus estava querendo dizer? Nessa época existiam muitos, mas muitos pagãos que faziam esse tipo de coisa. E a Bíblia está dizendo aqui que não é para fazer essas coisas pelos mortos. Muitas pessoas fazem tatuagens, não é pelos mortos, fazem tatuagem para ficar algo bonito, alguma coisa. Enfim, é por isso que as pessoas fazem tatuagem nos dias de hoje, pelo menos a grande maioria, né? A gente sabe que tem algumas pessoas aí que fazem tatuagem, que tem significados, né, marginalizados, vamos dizer assim, né? Mas a grande maioria não fazem tatuagem pensando em mortos, não. Mas vamos lá, querido. Tatuagem antigamente também era tido como coisa ruim. Todas as vezes que você via alguém tatuado, você olhava e falava assim, aquele ali não é boa gente, aquele ali é um cara malandro, aquele ali é um cara que provavelmente já foi preso. E na realidade era mesmo. Antigamente quem fazia mais tatuagem era só presidiários. As pessoas estavam presas, faziam tatuagem lá na cadeia e normalmente aquelas tatuagens significavam algumas coisas sim. Hoje em dia não é dessa forma. Hoje em dia a gente tem já clínicas especializadas, tudo esterilizada, tudo bonitinho, o pessoal faz umas tatuagens até muito bonita, tal, enfim. Hoje em dia não é dessa forma, tá bom? Tá, mas e aí, pastor Daniel, é pecado ou não é esse tipo de coisa? Eu vou discorrer um pouco mais sobre a Bíblia para falar sobre isso, tá bom? A gente vai lá no livro de 2 Coríntios, tá bom? Vamos abrir aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 13, tá bom? Deixa eu ver se é isso mesmo. 2 Coríntios, não, é 1 Coríntios, tá, igreja? 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 13, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 13. Olha o que está dizendo aqui, ó. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comereis carne, para que não venha a escandalizá-lo. Ou seja, visto que na Bíblia as pessoas que faziam tatuagens e marcas naquela época era por causa dos mortos, nos dias de hoje não seria pecado. Porque o pessoal faz tatuagem por beleza, né, por esse tipo de coisa. Então não é pecado. Porém, muitas pessoas se escandalizam com isso. Muitas pessoas se escandalizam com isso. Então, se eu não tenho tatuagem. Se eu fizer uma tatuagem no pescoço, no braço, algum lugar visível, e o irmão da minha igreja ver, ele vai ficar escandalizado. Não vai ficar escandalizado? E o que o texto fala aqui no livro de 1 Coríntios 8,13? Vou ler de novo. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, que certas comidas aqui não é pecado, mas se o meu irmão ficar escandalizado comigo, por amor a ele, eu não vou comer mais. Ou seja,
tatuagem não é pecado, mas para não escandalizar o meu irmão, para que eu vou fazer? Então eu não posso fazer. Você entendeu? Porque eu vou escandalizar o meu irmão. Vamos lá no livro de Mateus 18:6. Olha o que diz aqui, Mateus 18:6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ou seja, não é pecado, mas se você escandalizar, Jesus Cristo está dizendo que é melhor você amarrar uma pedra grande e se jogar no mar. Ou seja, aí vira pecado. Ou seja, resumindo, se você está indo para a igreja agora, você já tem tatuagem, tudo bem, não tem problema. Você já tem a tatuagem, você está se convertendo agora. Então não tem problema, não faz mais. Não tem porquê, não faz mais. Agora você que é cristão, você não tem nenhuma tatuagem. Para que você vai fazer? Para escandalizar o seu irmão? Para entrar em pecado caso o seu irmão veja? Caso o seu irmão se escandalize? Então eu acho que não tem necessidade de fazer. Aí sim vira pecado. Entendeu? Aí sim vira pecado. Outra coisa, queridos, os irmãos, eles se escandalizam muito sobre isso. Imagine você é um obreiro, você faz uma tatuagem, como que a sua igreja vai receber? Como que o seu pastor vai receber? Como que as pessoas vão ver essa tatuagem em você? Será que essas tatuagens que você quer fazer vai dar um bom testemunho na igreja, onde você está? Será que as pessoas vão receber de bom grado lá dentro da igreja? Então eu acho que você poderia pensar sobre esse assunto. Será que realmente vale a pena você fazer esse tipo de coisa? Então eu acho, na minha concepção, eu acho que não vale a pena. Eu, particularmente, não faria. Eu não faria. É pecado, pastor Daniel? Segundo a Bíblia, não. Mas ele pode virar um pecado. Ele pode se tornar um pecado por causa disso. Porque se você se escandalizar um dos seus irmãos, aí você já começa a pecar. E aí, você vai correr o risco? Melhor não. Porque Jesus falou que ai daquele que escandalizar um dos meus pequeninos, melhor amarrar uma pedra grande no pescoço e se lançar no mar. Então, querido, eu acho que eu já respondi a sua pergunta. Como o apóstolo Paulo fala, muitas das coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo nos convém. Tá bom, querido? Então, o melhor é não fazer, tá bom? Pecado não é, mas se for para escandalizar o meu irmão, é melhor eu não fazer, tá bom? Eu espero ter ajudado você. Se você gostaria de saber aí mais alguma coisa, pastor, isso é pecado, isso não é pecado, coloca aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer em ler aqui e responder aqui no vídeo para você, se você acha que alguma situação, que alguma coisa que você acha que não é pecado ou que você acha que é pecado, coloca aqui nos comentários, eu terei um prazer em comentar, em falar, fazer um vídeo aqui para você saber se é pecado ou não. Com certeza você vai estar ajudando até mesmo outra pessoa, tá bom? Vamos ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse assunto, um grande abraço e até o próximo vídeo.